Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de História. Eu sou o professor Eberson Cardoso, serei o seu professor de História na nossa aula de hoje. Vamos lá dar uma olhada no tema da nossa aula? Olha o tema da nossa aula aparecendo aí para vocês, dê uma olhadinha. Objeto do conhecimento será aí a Primeira Guerra Mundial, isso mesmo. Hoje nós vamos falar e conhecer aí um pouquinho sobre a Primeira Guerra Mundial. E o detalhamento, a gente está vendo aí, são as fases da guerra, os efeitos da Primeira Guerra e os acordos de paz. Então esse será o tema da nossa aula de hoje. Vamos lá, vamos dar uma olhada na nossa aula? Então vamos lá, pessoal, a gente vai falar então sobre essa grande guerra ou a Primeira Guerra Mundial. Vamos dar uma olhada aí na nossa primeira cartela, que já vem introduzindo o conteúdo aí pra gente, vai dizer o seguinte, ó. Primeira Guerra Mundial recebeu esse nome após a eclosão da Segunda Guerra Mundial, que aconteceu ali em 1939 a 1945. Isso aqui vai ficar um assunto para uma próxima aula. Hoje a gente vai falar sobre este conflito conhecido como Primeira Guerra Mundial, ou então conhecido antes da Segunda Guerra Mundial como a Grande Guerra, isso mesmo. Muitas das vezes vocês vão ouvir falar nos livros de história essa referência sobre a Grande Guerra, que era justamente o conflito da Primeira Guerra Mundial, que só passou a ser conhecido como Primeira Guerra Mundial logo depois do conflito que vai explodir ali em 1939, certo? Vamos lá para a nossa próxima cartela que diz o seguinte ainda, ó. A Primeira Guerra utilizou todo o progresso alcançado pela humanidade. As grandes potências europeias previam ali uma guerra curta, subestimando o poder de fogo dos adversários. O que isso quer dizer, professor? Nesse momento, nós vamos ver o ser humano utilizando ali todo o progresso que havia sido alcançado. Essa guerra seria marcada pelo uso da aviação. É a primeira vez que nós vamos ver aviões sendo utilizados no conflito, numa guerra. Aviões que começam a ser utilizados ali apenas para observação, mas mais adiante, durante o conflito, ele já começa a ser utilizado como uma arma de guerra. Vamos ver também, nessa Primeira Guerra Mundial, ou na Grande Guerra, a utilização de tanques de guerra. É a primeira vez que nós vamos ver aí a utilização de tanques de guerra sendo utilizados durante um combate. Os tanques, que eram armas blindadas, né? Eles vão começar a ser utilizados aí durante a Primeira Guerra Mundial. Vamos ver também a utilização de gases tóxicos ali que vão ser criados e desenvolvidos pelos alemães e vão ser utilizados nos campos de batalha. Os gases tóxicos que vão ser utilizados como armas químicas. Aí a gente começa a ver a utilização de armas químicas ainda lá na Primeira Guerra Mundial. Vamos ver também algo muito interessante nesse período, que vai ser utilizado na guerra aí dentro desse progresso, dessas novas tecnologias que o homem conseguiu desenvolver. Vamos ver também a utilização de submarinos. Submarinos também vão ser utilizados nesse conflito, são armas novas, algo inovador, algo extremamente tecnológico dentro daquele contexto que passa a ser utilizado, muito diferente dos outros conflitos que haviam acontecido antes. Vamos ver também a melhora ali das metralhadoras, elas se tornando cada vez mais potentes dentro do campo de batalha. Então, vamos ver o homem utilizando todo esse progresso durante o conflito para tentar promover ali um conflito que seja rápido. A intenção da guerra, as pessoas que pensaram ali o conflito da guerra, pensou que essa guerra seria uma guerra curta, rápida, e não foi bem isso que aconteceu. Nós vamos ver que logo depois do estopim, com a morte de Francisco Ferdinando, a gente vai ver se formando duas frentes de batalha. Formou-se as alianças, vamos ter o grupo dos aliados, vamos ter o grupo da Entente. Vamos ver então essa formação. E isso acabou colaborando para que surgisse aí, como a gente pode ver aqui nesse mapa, duas frentes de batalha. Vamos dar uma olhada no mapa mais ampliado para a gente ter uma ideia de como foi essas frentes de batalha. Olha só. Vamos ver então duas frentes de batalha sendo formadas. Vamos ver aqui no meio as tropas da Entente, dos aliados que vão acabar se formando aí, sendo formada aí pela Alemanha,
pelo Império Austro-Húngaro, e vamos ver também outros que vão entrar depois, e vamos ver os aliados formados aí nesse primeiro momento, pela Inglaterra, pela França, vamos ver também a Rússia entrando aí neste conflito para tentar entrar, ela entrando nesse conflito aí da Primeira Guerra Mundial, lutando contra os alemães. Então, por isso nós vamos ter duas frentes de batalha. A primeira, vamos ter aqui a frente oriental, formada aí pelas potências centrais que vão bater de frente, vão entrar em conflito com o Império Russo, e vamos ter aqui a frente ocidental, formada aí contra as potências do Império Central, contra a Bélgica, a França e a Alemanha. Vamos para a nossa próxima cartela. França não, Alemanha não, a Inglaterra. Nossa próxima cartela diz o seguinte, ó, na frente ocidental, as potências centrais enfrentaram o Império Russo. Na frente ocidental, o conflito ocorria aí contra as tropas da França, da Bélgica, que acabou sendo invadida pela Alemanha, motivo pelo qual entrou na guerra, e também a Inglaterra, que vai estar aí na frente ocidental, nesse campo de batalha. E aí na frente ocidental, nós vamos ver a guerra se dividindo em 3 fases diferentes, cada uma com as suas próprias características. Ó, na frente ocidental, a guerra se desdobrou em fases distintas e podemos defini-las em 3. Primeira fase foi a guerra de movimento, a segunda fase foi a guerra de trincheira e a terceira fase foi uma nova guerra de movimento. E aí a gente vai entender cada uma dessas fases e o quanto elas foram importantes aí nas definições que a guerra foi tomando conforme o tempo foi passando no conflito. A primeira que a gente vai falar vai ser a guerra de movimento. Vamos dar uma olhada, ó. A guerra de movimento, ela foi esse intenso movimento de tropas que durou de agosto de novembro de 1914, é marcada aí pela primeira Batalha do Marne, em setembro de 1914, a gente vai ver o início do conflito, e a ideia era que fosse colocado em prática o plano Schlieffen, que não deu certo, esse plano acabou falhando. E aí aquele sonho de uma guerra curta acaba chegando ao fim, e nós vamos ver o início da segunda fase da guerra. Mas primeiro, vamos lá para a nossa próxima cartela, que vai dizer o seguinte, ó, essa primeira fase, essa guerra de movimento, ela é uma fase caracterizada por um intenso movimento de tropas que durou ali de agosto a novembro, então, de 2014. O objetivo era tomar Paris e começou com a aplicação do plano Schlieffen, que previa a invasão da França por 2 alas do exército alemão, coagindo as tropas francesas. Então, o plano Schlieffen era uma tática utilizada pelos alemães, onde eles iam invadir a França por 2 frentes e tomar a França de uma maneira rápida. Mas não foi isso que aconteceu, não conseguiram ter um resultado, os alemães não conseguiram os resultados que eles almejavam com o plano Schlieffen acaba falhando, e aquele sonho de uma guerra rápida, de uma guerra que seria curta, acaba chegando ao fim. E aí a gente passa para a segunda fase da guerra, que seria aí conhecida como a Guerra de Trincheiras. Olha só, vamos dar uma olhada na nossa cartela, que diz o seguinte, ó. Mais de 640 quilômetros de trincheiras foram abertas. Os ganhos dentro dessas trincheiras eram medidos em quilômetros. Para a gente ter uma ideia, em 1915 os franceses tinham avançado apenas 5 quilômetros e isto lhes tinha custado cerca de 1 milhão de vidas. Nossa próxima cartela sobre a fase da trincheira diz o seguinte, ó, a fase em que os exércitos da França e da Inglaterra de um lado e os da Alemanha de outro cavaram aí cerca de 640 quilômetros de trincheiras. Professor, o que eram essas trincheiras? Trincheiras eram buracos, eram valas enormes que eram cavadas ao longo do território da Europa, dentro desses países que estavam no conflito, aonde esses homens passavam dias, meses, anos ali dentro, muitas das vezes sem poder sair de dentro dessas valas. E era ali que eles buscavam proteção, era ali que eles se escondiam. Dentro daquelas valas enormes, construía-se uma estrutura extremamente precária, onde esses homens buscavam proteção ali dentro. Olha só, nossa cartela diz o seguinte, ó.
Cavaram aí 640 quilômetros de trincheiras, protegidas por cercas de arame farpado, desde o Mar do Norte até as fronteiras com a Suíça. Então, vejam que foram 640 quilômetros de trincheiras abertas, aonde esses homens, esses soldados, passavam dias, meses ali dentro, ó, com o corpo enfiado na terra. Os soldados usavam granadas de mão e metralhadora para minar as tropas adversárias. Então, os ganhos eram muito pequenos, eram assim, metros, se ganhava metros por dia durante esse conflito. E em condições extremamente precárias, muitos soldados morriam ali dentro com problemas de saúde pelas péssimas condições, em meio aos ratos, aos insetos, enfim. Era um caos dentro dessas trincheiras. As trincheiras eram lugares péssimos para se estar, onde esses soldados ficavam ali durante dias, durante os conflitos, e essa fase foi e é considerada uma das fases mais longas da guerra. Ó. Os ganhos eram medidos em quilômetros e, como a gente já disse, em 1915, os franceses tinham avançado apenas 5 quilômetros e isso já lhes tinha custado cerca de 1 milhão de vidas. Então, para a gente ter uma ideia, o quanto essa guerra foi, essa fase da guerra, a fase da guerra de trincheiras, foi longa, houve muito sacrifício, várias perdas, mais de 1 milhão de pessoas morreram, mais de 1 milhão de soldados morreram para se conquistar apenas 5 quilômetros. Então, imagina como não estava a vida desses soldados durante este conflito, como os países estavam pensando de que forma eles iriam movimentar essa guerra, fazer com que essa guerra chegasse ao fim. Uma guerra custa caro, uma guerra custa muito dinheiro, além de vidas. E os países que estavam no conflito estavam mandando seus homens para se tornarem soldados dentro dessas guerras. E aí, gente, dentro de todo este contexto, nós vamos ver a figura da mulher se tornando importante dentro da sociedade. A mulher, ela passa a assumir um papel que antes não lhe era permitido dentro da sociedade. E por que isso acontece, professor? Porque os homens estão indo para a guerra. Os homens dos países estão sendo levados para lutar e acabam morrendo na guerra. E os homens não estão mais nas fábricas, os homens não estão mais à frente dos negócios. Quem está lá para cuidar disso são as mulheres. Olha a nossa próxima cartela, o que ela diz. Ó. A guerra levou as mulheres a saírem do âmbito privado e trabalharem em diversos postos antes ocupados prioritariamente por homens. Então, a gente vai ver que a mulher, durante a Primeira Guerra Mundial, ela passa a assumir postos que antes não lhe cabia, que não era permitido, que era somente os homens que assumiam. Então, a Primeira Guerra Mundial, ou a Grande Guerra, como também é conhecida, ela fez isso. Ela tirou a mulher do âmbito privado, ela tirou a mulher de dentro de casa e colocou essa mulher na fábrica, colocou essa mulher nas empresas, colocou essa mulher para fora, e a mulher começou a ter um espaço ali dentro de algumas decisões, dentro de empresas, começou a desenvolver algumas atividades. Então, uma das contribuições para as mulheres da Primeira Guerra Mundial foi essa saída da mulher do âmbito privado, agora para começar a desenvolver atividades que antes era somente os homens. Olha só, a nossa próxima cartela, ela ainda diz o seguinte, ó. Enquanto todo este conflito acontecia lá nas trincheiras, na frente, e esses conflitos das trincheiras aconteceu principalmente ali na frente ocidental, lá na frente oriental, onde o exército alemão estava lutando contra o Império Russo, ele começou a ter várias vitórias, vitórias consecutivas contra o exército russo, que era um exército precário. O exército russo o povo russo, a Rússia, estava passando por alguns problemas já históricos ali antigos. A gente já vê a Rússia apresentando problemas desde 1905, com a Revolução, com o início ali da Revolução e tudo mais. E aí, ali por volta de 1915, 1916, o exército russo é um exército precário que começa a ter várias perdas na frente oriental. Isso logo, logo iria fazer com que a guerra tomasse outros rumos. Mas a nossa cartela ainda diz mais o seguinte sobre as mulheres. Ó. A guerra levou as mulheres, então, a saírem do âmbito privado e trabalharem em diversos postos
antes ocupados prioritariamente por homens. Assim como esses homens estavam morrendo na guerra, estavam indo cada vez mais para a guerra, as mulheres começaram então a assumir aí novos postos, começaram a assumir e tomar frente aí em algumas atividades que somente os homens desenvolviam antes, né? E aí nós vamos ver também, além do Império Russo começar a ter baixas ali contra o exército alemão, nós vamos ver também algo acontecendo em 1917. Olha só a nossa cartela aí, ó. Em 1917, ocorreram 2 episódios decisivos para o desfecho do conflito, da guerra. A entrada dos Estados Unidos, que estava ali a par, vendo o conflito, articulando, ajudando financeiramente, ajudando com recursos. E aí, nesse sentido, é importante a gente lembrar o seguinte: antes da Primeira Guerra Mundial, ou antes da Grande Guerra, a maior potência que nós tínhamos econômica no mundo era a Inglaterra, que estava ali agora envolvida neste conflito. Os Estados Unidos já era uma grande potência, mas não era nada comparado do que viria a se tornar com o fim da Segunda Guerra Mundial, com o fim da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. E os Estados Unidos vai ter essa vantagem nesses 2 conflitos, porque principalmente no primeiro, a guerra acontece na Europa, onde temos indústrias, temos fábricas que vão ser abaladas e destruídas. E os Estados Unidos está lá na América, protegido com as suas fábricas, e isso vai dar um impulsionamento na economia dos Estados Unidos, levando os Estados Unidos a se tornar lá na frente uma das maiores potências do mundo que estão aí até os dias de hoje. Então nós vamos ver a entrada dos Estados Unidos a partir de 1917 no conflito, isso iria ser decisivo no conflito, e nós vamos ver também em 1917 explodindo dentro da Rússia a Revolução. Os russos estavam inconformados de estarem numa guerra que não era deles, era uma guerra que era para atender interesses franceses e alemães, e ingleses. O conflito ali era entre os impérios austro-húngaro e o Império Alemão contra a França e a Inglaterra, e aí a Rússia acaba entrando no conflito. O povo russo, que já estava passando fome, passando por dificuldades, acaba tendo que pegar em armas, formar um exército e ir para uma guerra que não era uma guerra sua. Isso acabou explodindo, além de outros fatores dentro da Rússia foram se acumulando, acabou levando a Rússia ao que nós vamos conhecer como a Revolução Russa, a partir de 1917. E aí, através da Revolução Russa, nós vamos ver o Império Russo saindo do poder. Olha a nossa próxima cartela, ó. Em abril de 1917, em razão de ataques submarinos alemães contra navios mercantes estadunidenses, os Estados Unidos passaram então a enviar para a Europa grande quantidade de armas e soldados, além de recursos financeiros. Então nós vamos ver que a partir de 1917, logo após os Estados Unidos supostamente ter sido atacado por submarinos, seus navios americanos foram atacados aí por submarinos alemães, os Estados Unidos então se viu obrigado e justificou a sua entrada na guerra, dizendo que iria retaliar ali esses ataques que sofreram. Além de ajudar com armas e soldados, vamos ver os Estados Unidos emprestando aí para as nações que estavam na guerra uma grande quantidade de recursos financeiros. Lembrem-se, uma guerra custa caro, além das vidas que são perdidas durante esses conflitos. Então, precisa-se de muita grana para se manter uma guerra. E os Estados Unidos iriam, então, a partir de 1917, começar a estar mais presente ali no conflito, com armas e soldados e com essa ajuda financeira. Nossa cartela ainda diz o seguinte, ó. Nós vamos ver também a Rússia que saía da guerra. A Rússia triunfava a Revolução Socialista. Nós vamos ver, então, começando ali a Revolução Socialista, com Lenin na frente do poder e tal, com os bolcheviques, mencheviques, enfim. A gente vai ver esse conflito acontecendo ali e a Rússia, então, sai do conflito. O governo revolucionário
que toma o poder dentro da Rússia, acaba então assinando aí o Tratado de Brest-Litovsk. Esse tratado acabou tirando a Rússia de uma forma pacífica do conflito, mas a Rússia também teve que abrir mão de parte do seu território. E aí a gente já começa a ver uma reconfiguração do território da Europa. A Rússia ela abre mão de parte do seu território para poder sair do conflito. Afinal, agora os revolucionários vão ter uma série de coisas para resolver, afinal a revolução está acontecendo, não dá para continuar num conflito, a população não queria que os russos continuassem na Primeira Guerra Mundial, então a gente vai ver a Rússia assinando o Tratado de Brest-Litovsk e entregando parte dos seus territórios para essa nova configuração territorial que a Europa vai passar a ter com o fim da Primeira Guerra Mundial. E aí, com a saída da Rússia e a entrada dos Estados Unidos, nós vamos ver, então, uma nova fase surgindo aí na guerra, que seria uma nova guerra de movimento. Vamos dar uma olhada na nossa cartela. Olha só, com os russos fora da guerra, os alemães deslocaram suas tropas para a frente ocidental e lançaram uma poderosa ofensiva com o apoio da aviação e da artilharia pesada. E aí nós vamos já ver, já nessa segunda fase, nessa terceira fase, nessa nova guerra de movimento, os aviões sendo utilizados agora cada vez mais como armas de guerra mesmo. Então, a aviação alemã já vai começar a se tornar muito forte aí nesse momento e ela vai ser utilizada nessa terceira fase da guerra, nessa nova guerra de movimento. E a entrada dos Estados Unidos também na guerra acabaria fortalecendo ali os países aliados à França, à Inglaterra, e isso acabaria sendo decisivo para as definições do conflito. Olha só, vamos lá para a nossa próxima cartela. Os países da Entente reagiram unificando suas forças e avançaram então sobre os alemães. Mais de 85 mil soldados estadunidenses, com o auxílio de tropas francesas, britânicas e italianas, acabariam vencendo a guerra na Segunda Batalha do Marne. O passo seguinte seria a invasão do território alemão. Isso vai acontecer ali por volta de 1918, tá? Só que nós vamos ver ainda em 1917 um conflito começando a surgir dentro da Alemanha e ali por volta de 1918 o povo alemão já estava insatisfeito com o conflito e acabaria chegando ali por volta de 1918 um episódio marcaria ali a história da Alemanha. Olha só, vamos dar uma olhada na cartela. Nesse meio tempo, ocorre uma revolução popular na Alemanha que força aí a saída do imperador Guilherme II e ele acaba renunciando e é proclamado dentro da Alemanha uma república, alguns dias antes do fim da guerra, da assinatura do armistício. Porque, olha só, vamos lá para a nossa próxima cartela. Em 1917, a gente já começa a ver os países estando ali extremamente abalados economicamente pela guerra. Uma guerra custa cara, as economias dessas nações europeias estavam seriamente abaladas. Vamos ver algumas revoltas populares e deserções de soldados de várias regiões da Europa. Políticos procuravam uma maneira de resolver de forma diplomática a guerra, pôr um fim à guerra, e no dia 11 de novembro de 1918, alguns dias antes da renúncia do imperador Guilherme, alguns dias depois da renúncia do imperador Guilherme, nós vamos ver aí a assinatura do armistício. Olha só, nossa cartela próxima diz o seguinte, ó, em 1917, as economias das nações europeias estavam seriamente abaladas e o sofrimento da população era muito grande. Ocorriam então essas revoltas populares e deserções de soldados de várias regiões da Europa, e enquanto políticos procuravam essa solução diplomática para o fim da guerra, que viria aí a partir de agosto de 1918, onde os aliados, fortalecidos pelas tropas estadunidenses, obtiveram importantes vitórias em batalhas aí contra as tropas das potências centrais. E com isso, as potências centrais acabariam se rendendo uma a uma e no dia 11 de novembro de 1918 nós iríamos ver a assinatura do armistício, ou seja,
o fim da guerra. E aí o mundo iria ver ali o fim da Grande Guerra ou o fim da Primeira Guerra Mundial. E aí a assinatura desse armistício acabou contando com a assinatura de vários tratados, de vários acordos de paz que foram firmados ali entre os países vencidos e os países vencedores. Vamos lá dar uma olhada na nossa próxima cartela, ó. E aí já em 1919, representantes dos países aliados, chefiados aí pelos Estados Unidos, Inglaterra e França, e da Alemanha, assinaram o Tratado de Versalhes, que estabeleceu as diretrizes para a reorganização política e econômica da Europa, além das punições aos países derrotados. Com esse tratado, pessoal, com o Tratado de Versalhes, a Alemanha acabou sendo duramente penalizada. Olha só, vamos dar uma olhada na nossa cartela. A Alemanha foi duramente penalizada, pois foi considerada a principal responsável pelo grande conflito, pela Grande Guerra. Olha só, nossa próxima cartela ainda diz o seguinte, ó. Pelo tratado, a Alemanha se comprometeu a pagar aos aliados indenizações altíssimas, além de ser obrigada a reduzir os seus exércitos em todos os aspectos, desde o número de soldados até os tipos de armamentos utilizados. O tratado também estabeleceu a criação da Liga das Nações, que foi uma organização internacional voltada à manutenção da paz por meio da diplomacia entre os países. Com o fim da guerra, as potências centrais perderam territórios, dando origem a novos países. Então, o Tratado de Versalhes foi um tratado que penalizou duramente a Alemanha. A Alemanha depois iria acabar vendo isso como uma certa humilhação, e esse seria um dos motivos que nós vamos ver eclodindo aí a Segunda Guerra Mundial, porque a Alemanha não vai aceitar, ela vai ficar com esse remorso pelo Tratado de Versalhes, por ter sido penalizada, pagando aí altas indenizações aos países que venceram a guerra, vai perder o seu território. A gente pode olhar aqui nesse mapa, ó, a nova configuração que a Europa teria, países daqui da região central iriam deixar, impérios iriam deixar de existir para dar origem a novos países. Vamos ver o Império Austro-Húngaro deixando de existir, a Alemanha, o Império Alemão perdendo parte do seu território, se desfacelando ali, surgindo novos países. A Alemanha, através do Tratado de Versalhes, não poderia mais ter um exército, teria suas armas controladas. Tudo isso acabaria juntando ali motivos para que houvesse aí um outro grande conflito que nós vamos ver acontecendo ali durante a Segunda Guerra Mundial, certo? Então, é importante a gente ver o quanto a Primeira Guerra Mundial mudou o mundo, reorganizou a Europa e mudou as relações. Vamos ver ali a Liga das Nações, que nada mais era do que uma tentativa de formar o que hoje nós conhecemos como a ONU, Liga das Nações, que iria ser responsável de manter a paz e evitar que um outro grande conflito, como foi o da Primeira Guerra, acontecesse. Mas a gente vai ver que não vai dar certo, né? Porque vai vir a Segunda Guerra Mundial, depois a gente vê aí o surgimento da ONU. Mas a Liga das Nações foi uma instituição que não deu certo. O interessante a gente ver, pessoal, desse conflito é que novas tecnologias foram utilizadas, milhões de pessoas morreram através dessas novas tecnologias que foram utilizadas durante o conflito da Primeira Guerra Mundial. Durante esse conflito, nós vamos ver a mulher assumindo um novo papel dentro da sociedade, tendo saindo ali do seu ambiente privado e assumindo agora novas atividades que antes não lhe era permitida. Vamos ver o mundo conhecendo aí essas novas máquinas, esses novos equipamentos que vão acabar provocando morte e destruição em massa. Vamos ver novas tecnologias que surgem e vão sendo aprimoradas aí durante o período que vai anteceder a Segunda Guerra Mundial e durante a Segunda Guerra Mundial. Tecnologias que surgiram aí ainda dentro deste conflito. E uma nova reconfiguração dos estados. Novas potências surgem, potências que antes dominavam o mundo começam a perder espaço e novos países surgem a partir da desintegração ali dos impérios que iriam lutar na Primeira Guerra Mundial contra a França, a Inglaterra e os Estados Unidos. Amém? Então,
Por hoje a gente fica por aqui. Eu espero encontrar vocês numa próxima aula, onde a gente continue essa viagem dentro da história. Então, até a próxima, pessoal!